E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um paper muito importante, que a gente até já falou no canal, acho que mais de uma vez, que eu fiz um vídeo só sobre esse paper, mas eu decidi fazer um vídeo melhor porque a gente não usava o Canva antes, eu usava PowerPoint, então com o Canva dá pra explicar melhor, dá pra usar vídeos, enfim. E esse vídeo eu acho que ficou até melhor, uma explicação melhor. Não é um paper, não é um resumo detalhado, a gente só vai focar em alguns pontos relacionados a esse paper, que é o que introduz o teste de Turing. Mas a gente não vai falar muito sobre o teste de Turing, até porque não é tão relevante para o nosso contexto. Enfim. Então, o começo de AGI na ficção. Esse paper do Turing, que a gente vai ver, ele que começa a inteligência artificial em si, eu poderia dizer. Que em 1956 teve a conferência do Dartmouth College, né? Que foi a primeira conferência de inteligência artificial e tal. Mas o paper de Turing é o primeiro que fala sobre o tema de forma ousada e de forma incrivelmente boa, no sentido de que ele previu coisas extremamente corretas. Assim, ele previu de certa forma reinforcement learning e até alguns parâmetros de reinforcement learning. É estranho como Turing era alguém extremamente inteligente e visionário, né? Eu tô citando aqui o livro Eu, Robô e o filme também, né? Mas o livro obviamente é mais antigo, lá nos anos 40, tá? E tal, que com certeza Turing deve ter lido ou sabido sobre, enfim, não sei. Não sei se teve influência, mas que é um filme que é o primeiro que introduz realmente um robô de forma popular, né? Um robô que consegue pensar da forma como uma AI pensa, de criar um sistema que realmente tenha consciência, de forma bem sucedida, né? Que você pode ver no Sony e tal, no filme. Eu não li o livro ainda, só vi o filme. Várias vezes, né, quando eu era criança, enfim. Não sei porque eu sempre gostei desse filme. Agora já enjoou, né? Não consigo ver de novo, mas sempre gostei. Esse é o paper. Tá publicado pela Oxford. Não sei se originalmente foi publicado lá, mas pela Universidade de Oxford. Tá salvo lá no momento. Ele era de Londres, né? Enfim. Turing não só fez isso, mas também. Isso aqui é depois da guerra, né? Porque, obviamente, ele foi alguém que. Você já viu o filme dele? Você pode ver que ele ajudou, tipo, infinitamente na guerra. Na Segunda Guerra Mundial. É, quebrando o código da Enigma, né? Junto com seu time. Mas ele foi o principal em simplesmente sem ele provavelmente seria muito difícil ganhar a guerra. Senão, é, eu não poderia dizer se não poderia dizer que poderia ter ganhado ou não, se poderia ter perdido, enfim, os aliados. Mas ele foi extremamente importante. Mas esse paper é posterior à guerra. 5 anos depois, Turing publica um dos seus papers mais importantes, porque tem aquele paper com 24 anos lá em 1936, que também é importante. Acho que mais que esse, de certa forma, mas que é o sobre números computáveis, né? Mas esse paper também é extremamente importante no contexto de inteligência artificial. Talvez seja o mais importante. Ele é realmente o pai da inteligência artificial e o pai de AGI. AGI é um sistema, é uma IA forte, uma IA que consegue pensar. Enfim. Tirando o Turing Test, que a gente não vai explicar. A questão, eu poderia explicar o Turing Test de uma forma simples, mas a questão é que o teste de Turing, ele não é muito. Não é um teste muito legal, porque ele não é o suficiente. Ele é um teste que testa a linguagem para testar. Vamos supor que você consegue enganar uma pessoa ao ponto de ela pensar que o chatbot que está falando com ela é um ser humano. Mas é uma coisa muito simplória ainda. Eu acho que posterior ao paper, essas partes que eu vou citar são mais importantes. Então não é uma análise detalhada do paper, mas dos pontos relacionados a AGI, uma máquina consegue pensar mesmo. E ele cita, por exemplo, uma frase de Ada Lovelace. Você deve conhecer dos cursos de informática, de repente você fez, ou de ciência da computação na faculdade, que Ada Lovelace foi a primeira programadora. Tipo, a primeiro programadora, no sentido de que ela foi a primeira a realmente fazer um programa que poderia ser computado.
embora a discussão se a computação que ela fez realmente funcionaria, ela fez essa computação para a máquina de Babbage, de Charles Babbage, que seria, depois da máquina de Pascal, o primeiro computador, né? Que poderia realmente operar computações, que poderia ter uma linguagem, de certa forma, para operar funções matemáticas. E a Ada Lovelace era alguém parece que de uma família de matemáticos, era alguém extremamente educada, né? Principalmente em matemática, e ela fez o primeiro programa. Ela é realmente a primeira programadora no geral, tanto de homem como mulher, ela é a primeira programadora. E basicamente tem uma frase dela que Turing cita no paper, que é essa: a máquina analítica, ou seja, a máquina de Babbage, né? Ela chama de Analytical Engine, né? Tem nenhuma pretensão de originar nada, de criar nada. Ela pode apenas fazer o que ordenamos ela a realizar. Ou computar, eu coloquei entre parênteses. Então, já na máquina de Pascal já era levantado se essa máquina conseguiria pensar, pô, essa calculadora aí tá fazendo contas, parece que melhor que a gente, então mais rápido que a gente. Será que esse negócio pensa? As pessoas já pensavam nisso nessa época. Obviamente a gente sabe que não. Tem um paper que a gente fala recentemente, que a gente fez no canal, problemas sobre AGI, né? Que a gente fala sobre como nenhum sistema até hoje computacional consegue pensar ou chegar perto disso. A inteligência dele é zero. Essa é a mesma opinião que a de Ada Lovelace também, que é uma opinião que o Turing considera, embora ele discorde de certa forma. Embora ele não explique como ele realmente não concorda muito com essa questão. Porque o que ela está dizendo aqui é que é impossível de uma máquina pensar, ela simplesmente faz o que a gente manda e acabou. E mesmo no contexto de inteligência artificial, isso daí poderia ser aplicável, porque no fim, a gente que fala para o sistema jogar xadrez, para o sistema aprender uma linguagem, ele não tem autossuficiência, ele não tem independência do observador, como diria John Searle. Ele não é dependente do observador. Se ele não é independente do observador, ele não tem consciência. E é basicamente isso que ela quer dizer de certa forma. E aqui é uma opinião do Hartree, que o Turing ele está citando a Lovelace num livro escrito por esse cara chamado Hartree. Ele comenta nessa opinião da Lovelace, falando: isso não implica que construir um equipamento que pensa por si mesmo seja impossível, ou que em termos biológicos alguém poderia dar reflexos de condicionamento que seria a base do aprendizado. Então ele está dizendo que, por mais que a objeção de Lovelace seja importante, ele está dizendo que não significa que é impossível. O que é reflexos de condicionamento em laranja aí? Condicionamento era uma teoria na psicologia relacionada com os sistemas aprendem, biológicos como animais e também seres humanos. Que esse condicionamento seria um sistema de recompensas e penalidades do sistema que faz a gente condicionar o que a gente aprende. Seria a base do aprendizado. Você dá o queijo pro rato, ele vai aprender a apertar o botão. Você dá a banana pro animalzinho, ele faz tal coisa. Enfim, você falar para ele decorar de repente alguns números, alguns primatas, e ele consegue decorar se você dá uma recompensa, comida, enfim. Até com cachorros também, essa questão de você, sempre quando você alimentar o cachorro, você bater um sino. E foi um experimento feito no passado, e toda vez que dava comida pro cachorro, batia o sino antes. E o cientista, né, o cara que tá fazendo o experimento, ele uma hora parou de dar comida, só batia o sino. Ele via que o cachorro já começava a salivar, porque ele sabia que aquele sino era relacionado à comida. Era uma condição que fazia ele ter um reflexo de condicionamento ao sino, que significava que ele ia comer. Assim como o rato quando ia apertar o botão, enfim, não importa. Ou um primata decorando números. A questão é que alguém poderia dar reflexo de condicionamento que seria a base do aprendizado.
Isso depois vai ser relacionado a Reinforcement Learning, que foi usado no AlphaGo, AlphaZero, AlphaStar, todos os sistemas de inteligência artificial que jogam jogos usam de certa forma Reinforcement Learning, junto com outros algoritmos como Long Short Term Memory, que é LSTM, do Jürgen Schmidhuber e o seu time, entre outros algoritmos, mas como Monte Carlo, mas enfim, a questão é que Reinforcement Learning é extremamente importante, é algo que de certa forma está imposto nessa frase, embora Reinforcement Learning só vai começar quase nos anos 2000, como a gente vai ver. Essa é uma versão estendida da visão da Ada Lovelace. A máquina, no caso, não pode fazer nada novo, não há nada novo debaixo do sol, citando aí provavelmente Eclesiastes de forma analógica ou da Bíblia mesmo, enfim. Esse não há nada novo debaixo do sol é uma expressão bíblica, né, desse livro, que continuamente fala que não há nada novo debaixo do sol, não há nada novo, nada do que não foi feito antes. O problema é que no contexto desse texto bíblico, a questão que o autor, Salomão no caso, quer tratar é a questão de, por exemplo, condições climáticas. Sempre chove, sempre para de chover, sempre tem outono, inverno, verão, embora haja mudanças, né, climáticas, sempre é a mesma coisa. O mundo sempre é o mesmo. Nesse caso, ele está tentando assimilar essa questão de nada pode ser feito novo com a frase de Eclesiastes, mas não faz muito sentido nesse contexto. Não sei se ele usou como uma expressão da época ou algo assim, enfim. Querendo ou não, uma expressão bíblica. Eu poderia dizer que isso é errado, porque obviamente a gente vê que sistemas de IA fazem coisas assim novas, coisas que a gente não esperava que ela fizesse, como ganhar de jogadores profissionais em xadrez, por exemplo, fazendo coisas que a gente não esperava, coisas que a gente não determinou para ela fazer. Enfim. Ele cita 3 pontos relacionados à mente humana, né, no aprendizado. Então, ele indicou o estado inicial da mente humana no nascimento, a educação que o indivíduo é sujeito. Então, vamos lá. Esse primeiro pode ser relacionado posteriormente, de 1950, obviamente, à teoria de Piaget sobre desenvolvimento infantil, do jeito que a criança aprende a falar, operações lógicas, enfim, resolver problemas. E a 2 relacionado à educação, no caso algo mais social. O terceiro também, que seria relacionado à teoria de Vygotsky, ambas, a de Piaget e Vygotsky, relacionadas à psicologia e desenvolvimento infantil. E Turing sugere que a gente deveria não tentar computar primeiro um adulto, que é um ser um pouco mais complexo, porque o seu cérebro já está desenvolvido e tal, ele sabe mais coisas. É um pouco difícil simular um adulto porque ele tem muita bagagem, né? Uma capacidade computacional maior do que uma criança, por exemplo. Então seria mais fácil computar a mente de uma criança porque ela é mais simples, né? A habilidade cognitiva dela é mais simples de se realizar. E uma coisa interessante que eu não tinha visto as outras vezes que eu li esse artigo é o uso de reinforcement learning que ele está citando aqui, de condicionamento na prática, só que vai virar reinforcement learning mais pra frente, em 1995. Ele fala aqui que o uso de punições e recompensas, que a gente chama hoje no contexto de reinforcement learning, que é um modelo de inteligência artificial que é usado nos exemplos que eu citei, AlphaGo, AlphaZero, OpenAI 5, enfim, todos os sistemas de jogos que você vê usa isso. Pode ser um melhor para a questão de aprendizado. Falando de certa forma, o professor não precisa não teria outro modo de comunicar ao pupilo, né? A quantidade de informação poderia chegar até ele sem exceder o número total de recompensas e punições aplicadas. Então teria um limite aí da questão de aprendizado relacionado a recompensas e punições que você aplica nos seus dados, né, no seu input. Mas basicamente o que ele está falando é que você poderia usar essa questão de condicionamento, de
aprendizado de reforço, aquela questão do que eu disse do cachorro, né, de você ensinar ele que quando bater o sino ele recebe recompensas. E essas recompensas na parte fisiológica, na parte neurológica, no ser humano e nos ratos, por exemplo, acontecem especificamente na base ganglia, em uma área chamada estriatum, indo um pouco mais dentro da base ganglia, que é uma área do nosso cérebro relacionada a movimentos voluntários, acontece no núcleus accumbens, que é uma região com muita força em dopamina, que quando você recebe coisas prazerosas, você tem um aumento de dopamina que causa a sensação de prazer. Quando você chega naquele restaurante, você pede aquele sorvete com calda de chocolate, com flocos e aquela coisa que você gosta de comer. Porque tem pessoa que não gosta de chocolate, enfim, seja lá por quê. Mas tem pessoas que gostam de baunilha, enfim, mas a questão é o que você gosta. E você pega algo que você gosta e você recebe recompensas dopaminérgicas aí, relacionado àquela questão. Mas é mais focado em questões não só comida, mas a questões também de outros tipos de substâncias que aumentam a região nessa área. Mas essa área é muito relacionada a recompensas e punições. A recompensa nesse sentido, né? E as punições seria de você não receber nada, né? Mas a questão é que isso aqui é muito usado em inteligência artificial para ensinar sistemas. Então, essa questão da criança, antes de sair do paper do Turing, ele foca muito nessa questão de criança, né? De você tentar simular primeiro uma criança. E esse é um tema da robótica cognitiva. Então, o iCube, por exemplo, que a gente falou em outro vídeo, no vídeo passado sobre robótica cognitiva de Piaget e Vygotsky, a gente falou sobre o iCube, que é um robô que parece uma criança. E é isso que é robótica cognitiva, é você tentar computar o ser humano, mas a gente vai começar por uma criança para depois ir para o mais difícil. É assim que a gente aprende, né? A gente nasce, a gente vai aprendendo com o tempo até virar adulto, e é assim que a gente aprende. A gente pode começar direto, né? A gente não pode começar por Adão. A gente tem que começar de baixo, né? Tem um ditado que diz que só Deus começou de cima, né? Então a gente não pode ir direto para Adão. A gente tem que um pouco mais de pé no chão e tentar primeiro entender como a mente de uma criança se desenvolve e funciona para depois tentar computar ela, se for possível. Aqui é um paper que de 89, não é de 95, eu errei, 89, do Watkins, que é o criador de Key Learning, que provavelmente é um dos algoritmos mais importantes em Reinforcement Learning, assim como outros, né? Tem o SARSA também, enfim. É uma tese de PhD dele, então é uma tese extremamente importante. Tipo, o cara escreveu algo extremamente importante nessa tese de PhD, tipo, parabéns, tá ligado? Porque não é só um artigo, é a tese dele, pra ele receber o título e recebeu com, pra mim, assim, quando uma pessoa faz uma tese, tipo o Richard Feynman da vida, que tem essa repercussão, é legal. E basicamente ele explica como o reinforcement learning funciona, esse contexto de você aprender através de recompensas e penalidades, que eu vou explicar mais pra frente. Uma coisa que Turing faz também, que ele prevê, é que teria essa questão randômica, um elemento randômico no aprendizado de máquina. Um elemento randômico poderia ser útil, né? Quando procurando uma solução para algum problema. E, gente, a gente usa muitas coisas randômicas em inteligência artificial e em reinforcement learning também. Como, por exemplo, você quer fazer um agente no seu jogo, o Mario tá parado lá, batendo no canto da hora, e aí você coloca uma função chamada eGrid. O que é eGrid? É você fazer o sistema ter ações randômicas até ele conseguir o objetivo, porque ele vai recebendo as recompensas e penalidades conforme ele vai tomando as ações corretas, que é, no caso do Super Mario, vencer a fase, né? Então ele vai fazendo randomicamente, pulando para um lado para o outro até ele conseguir fazer o correto, tentando várias vezes, milhares de vezes. E esse elemento randômico é algo que também é usado em policies, que eu expliquei nos vídeos sobre matemática para Deep Learning. Você pode ver lá que a policy é algo que vai ser importante no aprendizado, que tem algo chamado Stochastic Policy, de você usar policies randômicas. Tem algo chamado Stochastic Gradient Descent, que você usa no aprendizado.
usando Gradient Descent, que também eu expliquei em outro vídeo. Mas é basicamente você achar os erros do seu sistema. No contexto de... Você usa equações diferenciais para achar o erro no seu sistema. A gente chama de local minima, que são os erros no seu sistema. Então o Mario lá tá correndo, tá pulando e tá morrendo. Ele não tá conseguindo matar o Bowser. Então ele vai tentando de forma randômica até ele conseguir. E Stochastic Gradient Descent tem funcionado também, assim como Gradient Descent normal. E Stochastic quer dizer que é randômico, entre aspas. Enfim, esse elemento randômico é muito usado em inteligência artificial hoje e é algo que ele preveu 70 anos atrás. Gente, é o primeiro paper de inteligência artificial decente e ele previu isso 70 anos atrás, 72 para ser exato. Então, eu acho que Turing realmente é genial. Eu acho que nenhum matemático ou cientista da computação foi tão visionário e importante como Turing, na minha opinião. A gente escreveu um artigo, um post, né, no Medium, que é o nosso blog, né, tá na descrição, que como funciona o sistema de inteligência artificial do Dota 2. E ele usa Reinforcement Learning, como eu falei. Como que funciona? Então essa daqui é a tabela de Key-Learning. A tabela do Dota é bem maior. No paper deles original, que tá na descrição, eles mostram a tabela bonitinha. Mas, por exemplo, ganhar a partida você ganha 5 pontos. Essa aqui é a minha tabela, tá? Que eu fiz. Matar inimigos você ganha 2, farmar inimigos 0.5, farmar minions, né? No Dota 2. Ou no LoL pode ser. Destruir torres 1.5, enfim. Morrer é menos 2, errar farm é menos 0.5, perder torres é menos 1.5. Então você associa ações que a gente dá por A como recebendo penalidades ou recompensas numéricas. E o sistema, o objetivo dele é maximizar a recompensa. Ele não quer penalidades, ele não quer resultado negativo, ele quer o resultado maior possível. E o que você quer conseguir é esse pico. Esse pico no seu gráfico de aprendizado para de maximização da recompensa. Tá treinando uma IA a jogar Super Mario Bros. E você quer as melhores ações do seu sistema, que é o jogo. Então estou tentando explicar Reinforcement Learning, que é o que Turing previu de certa forma. Esse daqui é no paper do Dota 2, da OpenAI. A gente tem aqui os frames por segundo combinados. Então o vídeo do jogo tem os frames por segundo, né? Vamos supor que seja 30 frames por segundo. Então você faz 30 vezes 60, vai dar os frames por minuto, enfim. Cada frame é uma imagem, né? Uma imagem que está sendo repetida várias vezes por segundo para gerar o vídeo. E você pega esses frames e analisa eles e analisa as ações durante esse frame. Vamos supor que o Super Mario Bros. Está andando e está analisando os frames por segundo, que enquanto ele vai pulando, tem os frames que vão rodando e você vai vendo a diferença para saber onde o personagem está. E você vê as ações que você deve tomar, né? Então, vamos supor que em determinado momento você está contra o browser. Então, quando o browser vir para você, os frames por segundo que vão indicar que ele está vindo, você tem que indicar uma ação para você fugir ou matar ele, enfim. Displacement é uma forma de você entender a distância contínua. Você pode denotar por uma equação diferencial. No caso do Dota, é a diferença por frames por segundo com você andando no personagem, tá? Você quer usar uma equação diferencial para ver a mudança de posição dos personagens durante o game. A gente pode ver o displacement como uma integral de uma linha A e B. Vamos supor que A e B é a distância entre o seu personagem e o inimigo, que continuamente muda no jogo, né, no gameplay. Se eu jogo LoL, né? Dota pra mim é lixo. Mas eu sempre vou falar mal de Dota porque até no busão já me zoaram porque eu jogava LoL. Eu perguntei, vocês estão falando de Dota, né? Eu jogo LoL, os caras começaram a dar risada. Enfim, na escola também eu falava que eu jogava LoL. Os caras falavam que era jogo de... que Dota era jogo de homem, né? E LoL era jogo de fada, né? Enfim. Então eu nunca vou falar bem de Dota, mas eu gosto da inteligência artificial que joga Dota, né? Enfim, mas o displacement de movimento seria essa mudança de posição. E que você poderia calcular dessa forma, né? Em que você quer saber o displacement VT, que o T é tempo, né?
Não, na verdade nem é V, é nu, o símbolo grego, que você vai saber o displacement, essa mudança, essa questão de distância, é uma medida de distância ao longo do tempo da derivada t, que é tempo. Então, só a mudança contínua do personagem. Você pode representar isso também como a soma do displacement ao longo do tempo, que é a mesma coisa que a integral na prática. O bom que a integral você consegue definir que é de A até B, né? Que é a distância entre você e o inimigo. Usando o Keylearning, aquela tabela que eu mostrei, a gente tem que... Já expliquei isso no canal tantas vezes, que esse A, que na verdade é o alpha, né? Que esse A meio estranho é o learning rate. Normalmente a gente coloca como 0.001. Você pode pôr randomicamente, mas não é aconselhável. 0.1, 0.5 é algo que você põe no código. No código lá em TensorFlow você põe lá isso. RT mais 1 são as recompensas ao longo do tempo. Esse sigma, que é um y estranho, max, vai ser a maximização das ações A ao longo do tempo, que ações, no caso do Mario seria pular, seria correr, seria desviar de inimigos. E esse Q, que é a tabela Q, que eu mostrei antes, que tem lá todas as recompensas e penalidades que são pelas ações do seu sistema. Você tem ali as ações A, você vai pegar a soma de todas essas ações e dos estados do seu sistema. Então as ações, elas estão juntas com os seus estados. Então, no caso, os estados são os frames por segundo, no caso do Mario Bros, por exemplo, e as ações são o que ele faz. Que pode ser randômico para você, para ele aprender, ele pode aprender randomicamente, né? É que nem o Flappy Bird, por exemplo, você faz ele aprender randomicamente, daí aprender o que fazer. E se for fazer isso ao longo do tempo, menos a tabela fixa, né? Então, uma dinâmica e outra fixa. E no fim, os resultados são extremamente bons, né? Sendo que o OpenAI 5 destruiu aí amadores no Dota, depois semi-profissionais, até times nível mundial. Tem até o vídeo no YouTube, posso deixar na descrição do jogo do OpenAI 5 contra jogadores de Dota profissionais, né? Campeões mundiais, e todos perderam de lavada. Então isso mostra como IA tem bons resultados, embora não possa pensar ainda. E dá pra ver que eles começaram randomicamente, né? Eles começaram ali randomicamente e até dar certo no bagulho. Outra coisa importante. Nesse paper eles explicam mais do que os da DeepMind relacionado à computação que eles usaram. Eles usaram, quanto mais petaflops Gente, petaflops é bastante coisa. É tipo, você usar um supercomputador, basicamente. Eles usaram na nuvem um número absurdo de velocidade de computação, de núcleos de processamento, memória, para fazer isso acontecer, tá? Então, dá pra ver que quanto mais você aumenta, eles aumentam aí a computação necessária para ter o resultado. Dá pra ver que eles tiveram que ir até quase 800 para ganhar dos times que o sistema ganhou. Então, essa é a questão. Quanto mais velocidade de processamento, mas eles conseguiram resultados melhores também. Mas ainda está muito longe do sonho de Turing, né? Esse é o paper que a gente escreveu sobre problemas da inteligência artificial geral. A gente fala dessa questão de que o sonho de Turing não foi realizado ainda. A gente não tem uma IA que consegue pensar, mas embora seja longe, quem sabe a gente consiga. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.